Já são 8h51 e temos que aproveitar ao máximo os 40 minutos que o Zoom nos permite. Deixa eu projetar, melhor dizendo, aqui a tela da correção. Bom dia, professor. Bom dia, Gi. Que foi a página 12. Estamos aí iniciando, fazendo a correção da atividade que foi passada para casa. A página 12 do nosso livro didático. Nós teríamos esse documento histórico aí. Quer dizer, na verdade é um fragmento de um livro comentando a respeito da reunificação alemã. Ali no ano de 1989, naquele mês, exatos mês de novembro, né? Exatamente nesse mesmo mês em que estamos vivenciando aí. E aí o historiador ele comenta o seguinte a respeito desse conflito que houve na volta da convivência depois de mais de 2 décadas o país dividido. Então ele diz assim: os alemães ocidentais comuns começaram a se queixar de coisas banais, a moradia era escassa. Então lembrando que para a gente ter uma melhor compreensão, o rodapé dessa página vai explicar um pouquinho, né, sobre os termos em alemão Ossis, e tem outra palavrinha que ele explica lá no rodapé, no glossário, como eram chamados a galera que morava no oeste, na Alemanha capitalista ocidental, e essa palavrinha Ossis refere-se justamente aos Eu, professor. alemães. Bom dia. A palavrinha Ossis que temos na segunda linha desse documento faz referência àqueles alemães que moravam ao lado leste oriental comunista. E aí justamente o texto é falando dessa convivência entre os dois grupos. Página é essa, professor? A página que foi para casa, a página 12 do didático. Esse texto ele comenta aí o reencontro, digamos assim, a volta da convivência entre esses dois lados da Alemanha. Os ocidentais comuns começaram a se queixar de coisas banais, a moradia era escassa, especialmente em Berlim, a competição por emprego feroz, Ossis, os alemães, a leste oriental comunista, esse termo até hoje é usado, já obtinham privilégios demais. Quais os privilégios? Ele vai dizer 2 pontos. Apartamento subsidiado, ou seja, financiado pelo governo, benefícios imediatos de seguro-desemprego, ajuda para encontrar trabalho. Uma pesquisa divulgada em setembro, no auge do êxodo, mostrava que, no auge do êxodo, ou seja, no auge dessa saída, vinda da esquerda, aliás, do leste para o oeste, da direita para a esquerda, do lado comunista para o lado capitalista. Então, esse êxodo é essa passagem que está falando, de um lado para o outro. Uma pesquisa divulgada em setembro, no auge dessa saída, mostrava que 1/4 dos alemães ocidentais, do lado capitalista, temiam que os orientais, do lado comunista, tomassem seus empregos. A desconfiança era evidente, sobretudo entre os trabalhadores jovens, que viam como competidores os igualmente jovens e bem instruídos alemães do lado oriental. Registrava também que, enquanto os alemães ocidentais trabalhavam uma média de 37 horas por semana, os emigrados, ou seja, aqueles que tinham feito o êxodo, tinham migrado para cá, para o lado ocidental, esses orientais já estavam trabalhando de 60 a 70 horas. Você vê aí que é quase o dobro, né? Com salário baixo apenas para ter condições de seguir em frente. Enfim, viveram por décadas do lado em que priorizava sobretudo e controlava pelo trabalho, então eles tinham assim, uma certa disposição, sem contudo chamar atenção, reclamar dos baixos salários, já que, repito, por décadas eles estavam acostumados a essa exploração comunista da mão de obra, onde todo mundo tem que produzir para distribuir e repartir por igual essas riquezas, né? Primeira pergunta: quais os principais privilégios que os Ossis, ou seja, os alemães do lado oriental, leste, comunista, quais os privilégios que eles tinham após a reunificação? Então, a resposta a gente poderia ter encontrado aqui na quarta linha.
apartamento financiado, subsidiado, benefícios imediatos, seguro-desemprego e ajuda para encontrar trabalho. Seria uma tentativa de reparar a injustiça que esses jovens alemães orientais do lado comunista sofreram por mais de 2 décadas. Segunda pergunta: por que os jovens alemães do lado ocidental, do lado capitalista, temiam perder o emprego para os jovens do lado oriental comunista? Os orientais tinham melhor formação, nós também podemos encontrar essas respostas aqui na quinta última linha, viam como competidores. Continuando na penúltima linha, a gente pode encontrar mais informações para responder essa segunda pergunta, uma vez que os jovens orientais trabalhavam quase que o dobro, 60 a 70 horas, com salários baixos para ter condições de seguir em frente. Ou seja, eles tinham mais disposição e não reclamavam dos baixos salários. Seria uma indicativa de resposta que poderíamos colocar nessa segunda questão. Como sempre, vocês podem ter dito as mesmas informações com palavras diferentes, com palavras sinônimos. No entanto, a ideia de resposta é essa aí. Feita a correção, vamos à página 13 do livro, nosso livro didático, onde nós temos aí o mapa de como ficou a Europa, sobretudo ao fim da Guerra Fria, né? O fim do bloco socialista. Quando um dos inimigos da Guerra Fria, no caso o lado comunista, ele se desfaz, a União Soviética vira Rússia, como nós conhecemos hoje, e mais alguns outros países. Então não tem mais sentido começar uma guerra se o inimigo saiu de cena. E aí, em 1991 nós temos a desintegração do bloco comunista. A União Soviética em 1991 chega ao fim e essa é a configuração como fica a Europa após o fim da União Soviética. Ele vai explicar aqui na legenda algumas informações que para vocês, galerinha do nono ano, não é novidade. Nós já havíamos mencionado em aulas passadas os países que surgem após essa desintegração. E aí vem umas perguntinhas. De que forma a perestroika e a glasnost, então, para aqueles que ainda estão desinformados, né, que perderam talvez Arthur, Henrique, outros mais aí, perderam as aulas passadas. Arthur Henrique é sabidinho, vai direto no Classroom, olha qual é a página e já manda sem nem saber o que está escrevendo. Então, para aqueles que estão assim desinformados, essas palavrinhas que estão em itálico são aquelas expressões em russo que significam as aberturas políticas e econômicas que o Gorbachev, né, presidente da Rússia naquelas últimas décadas, a década de 1980 em diante, são as duas medidas política e econômica que ele toma de reabertura, afrouxando assim o sistema comunista e introduzindo medidas capitalistas aos poucos. São os primeiros passos para o fim da União Soviética, as primeiras medidas tomadas. Então, de que maneira essas medidas contribuíram para a reunificação da Alemanha? Aqui no livro do professor, ele dá umas indicações de resposta, mas ele se prende mais ao que foram essas medidas, né? O que foram essas medidas? Investimento na indústria de consumo, já que nós sabemos que antes o investimento era apenas na indústria de armas bélica, que ele vai dizer em detrimento da indústria armamentista, abertura de iniciativa privada capitalista. Já por outro lado, a glasnost, que era a abertura política, permitiu a formação de grupos dissidentes, ou seja, de grupos rivais opositores, o que antes não era permitido. Então, consolidou a oposição, descentralizando do grupo lá do líder e da nomenclatura, que era o grupo que governava junto, né? Então, trazendo aí para a União Soviética um governo livre de pressões. No entanto, a pergunta, eu penso que essa resposta que o livro aqui do professor propõe, ela se restringe ao cenário interno da União Soviética. O que aconteceu lá com essas medidas? É que ele pergunta na Alemanha, já que o lado leste, a divisão lá da Alemanha, o lado leste
ficou sendo controlado pela União Soviética. Então, de que forma essas medidas contribuíram para a reunificação da Alemanha? Um indicativo de resposta nós temos na página 11, o parágrafo 1º, onde lá vai dizer assim, deixa eu pegar aqui o livro físico, página 11, o parágrafo 1º. Vai dizer assim, para que o processo de mudança ocorresse, foi preciso mais que as mudanças grandiosas colocadas em prática por Mikhail Gorbachev. A adesão dos países do leste europeu e a manifestação de Ronald Reagan foi necessário um grande movimento de greves e manifestações na Alemanha Oriental. Valeu. Então, eu pegaria desse parágrafo, colocando como resposta esse primeiro, que essas medidas incentivaram, como vai dizer a última linha, manifestações e greves na Alemanha Oriental, exigindo fim da separação. Eu colocaria como resposta isso. As medidas tomadas lá, ou essas medidas, aqui pergunta a primeira questão, essas medidas incentivaram greves e manifestações pela reunificação. Colocaria assim a resposta. Repetindo, essas medidas incentivaram greves e manifestações pela reunificação. Vamos continuar. Segunda questão. Em um plano simbólico, o que significou a derrubada do Muro de Berlim? Significou também o fim da divisão do cenário dividido da Guerra Fria. O fim da divisão proposta pela Guerra Fria. Não era só uma cidade que estava dividida, um país que agora voltava a ser um, mas também aquela divisão representada pelo muro, ela simbolizava uma divisão maior, pelo qual o mundo passava naquela luta por zonas de influência. Então, bota assim, o fim da divisão geográfica E política, né? Vamos colocar também política, o fim da divisão geográfica e política causada pela Guerra Fria. Divisão causada pela Guerra Fria. Fim da divisão geográfica e política causada pela Guerra Fria. Excelente. O fim da divisão geográfica e política causada pela Guerra Fria. Acredito que podemos continuar. Podemos. Chegamos aí na página 14. Veja, essa seção Outras Histórias, se vocês olharem nos demais capítulos dos livros passados, né, porque esse capítulo 13 ele é o primeiro do livro 4, mas se vocês olharem nos livros anteriores, essa seção, em todo capítulo nós vamos ter uma seção assim chamada de Outras Histórias, que no geral ele faz uma ligação com o tema estudado. Então ela era para vir na última página dos exercícios. Mas depois dessa página aqui nós temos um outro tema, que é a nova ordem mundial. E essa seção Outras Histórias, nesse capítulo, vai trazer uma informação muito curiosa, que é a respeito dos muros existentes ainda na atualidade. Uma informação que às vezes a gente desconhece, né? Que ainda existam muros. Aqui eu listei alguns, muro da Cisjordânia, lá em Israel, muros de Ceuta e Melilla, que separam territórios da Espanha, o Muro do México, que separa o México dos Estados Unidos, Muro de Évros, lá na Grécia, Muro das Coreias, que separa a Coreia do Norte da do Sul, Muro da Irlanda do Norte, é um muro de separação religiosa entre católicos e evangélicos na Irlanda do Norte e do Sul, Muro de Bagdá, no Iraque, e o Muro de Nicosia. Acredito que seja assim a pronúncia. Alguém poderia ler para a gente essa janelinha verde? Eu leio. Vai. Vá correndo para Berlim. O muro está caindo. Eram 11h30 da noite de quinta-feira, 9 de novembro de 1889, quando o mundo da Guerra Fria começou a ruir. Kai... Eu não sei ler esse nome, não. Windenhofer, alemão é ruim de pronunciar, né? Então,
Então, um entusiasmado estudante de fotografia documental e Essen, na Renânia do Norte, Westfália, que o separava de Berlim. Fez bem por assunto. Fez bem em acatar o conselho, quase ordem do professor, e percorreu os 500 quilômetros que separavam de Berlim. Ele lembra o quanto comemorou um mundo sem muros, um mundo livre. Na festança, o céu aberto pela virada histórica. Jubílio prematuro. Hoje, passados 26 anos, o quadro é de uma humanidade mais aprisionada, uma massa de gente encurralada como gado, enquanto 11 novas muralhas separando regiões da nação brotaram entre o fim da Segunda Guerra e a euforia em Berlim. De lá para cá, esse número mais que duplicou. Um levantamento publicado no The Guardian calculou em cerca de 9,5 milhões de quilômetros a soma de muros, fortificações, grandes e barreiras nacionais construídos apenas na última década. Veja, já nessa época aqui, passados 26 anos, ele diz no no segundo parágrafo, no primeiro ele comenta a euforia desse Kai Windehofer, né? Após a derrubada, a euforia de se reencontrarem e tudo mais. E esse texto aí do Dorit Arazin, ele escreve no ano de 2015, então 26 anos após a derrubada do muro. E ele diz que já nessa data já haviam 11 novas muralhas após o muro de Berlim separando muitas regiões, né? Dessa data para cá, de 2015 para cá, esse número quase que duplicou. Se a gente for somar, como ele diz aí na penúltima linha, se a gente for somar a quantidade, né, esses muros, cercas, fortificações, barreiras, a gente chega a um total de 9 milhões e meio de quilômetros. 9 milhões e 500 mil quilômetros, somando os muros, grades, barreiras ao redor do mundo que separam pessoas. A gente citou alguns lá no cabeçalho da página, que eu escrevi à mão, mas aqui ele traz alguns exemplos desses muros. Então, o muro da Cisjordânia, que eu já mencionei lá no cabeçalho, que separa palestinos de judeus. Palestinos aqui nessa parte inferior, judeus aqui nessa parte superior. Então, veja que é novamente uma divisão assim, que a gente poderia, numa palavra muito simples, é uma divisão besta, que é uma separação religiosa, né? Tanto, é claro, política, porque separa dois países, mas por motivo religioso. Já aqui do lado direito, na parte superior, nós temos o Muro do México, que separa, né, o México dos Estados Unidos. Foi uma das propagandas de política da campanha passada de Donald Trump, continuar investindo nessa separação dos dois países. E olha, a legenda do Muro do México, ele traz uma informação assim muito pesada da gente ler, né? Famílias mexicanas na cidade de Tijuana visitam uma família que vive nos Estados Unidos e se encontra no muro da fronteira, né? Duas famílias conversando pelas brechas do muro, mostrando a criancinha para os parentes verem. Que cena assim dolorosa você não poder se aproximar, conviver. Já que na imagem de baixo, aqui do lado direito, são soldados da Força de Segurança da Fronteira que patrulham uma divisão, né? Um caso aqui não é um muro, mas é uma cerca entre a Índia e Bangladesh. Também, assim como no caso aqui da esquerda, é uma divisão política que separa os dois países, mas o motivo também é religioso, entre hindus da Índia e muçulmanos de Bangladesh. E aí a gente percebe uma triste realidade da humanidade em si, né, minha gente? Que leva a gente a questionar a nossa humanidade enquanto ser humano, todos nós. A gente pode até dizer assim, mas não tenho nada a ver com a construção desse muro, eu não faria isso.
mas isso revela a que ponto um ser humano é capaz de chegar e dividir o seu semelhante por questões, às vezes, bobas. E se a gente abrir um parênteses, fazendo assim até uma reflexão filosófica na vida da gente, quantas barreiras a gente constrói simbolicamente? As perguntinhas vão questionar a gente a respeito disso. A queda do muro de Berlim promoveu algum ensinamento para a humanidade? Evidente, desculpem, eu vou até. E aí, gente, o que é que tu diria? Eu acho que o que o senhor disse agora, que é para ver onde até a humanidade chega, separando duas nações por interesses econômicos e políticos. Isso, Mais econômicos, né? mais econômico, né? Aquela triste realidade de valorizar as pessoas não pelo que elas têm, aliás, pelo que elas são e têm no coração, mas por aquilo que elas têm no bolso, né? Pois Segunda é. questão, além dos representados aqui, cite mais dois muros, a gente citou lá na parte superior, então não precisa fazer essa pesquisa. Agora vejam as demais perguntas. De maneira geral, na atualidade, o que os muros pretendem deixar de fora de um território, do seu território nacional? As pessoas. Pessoas, né, semelhantes seres humanos. Além dos muros físicos, quais outros tipos de barreiras separam povos? Aí vocês vão dizer Culturais. culturais, os preconceitos, né? Uhum. Além dos muros físicos, é outro tipo de barreira que separa as pessoas, o preconceito. Muito bem. Vamos aí à página 12. E aí nós chegamos no último tópico do nosso livro 13, que é a chamada Nova Ordem Mundial, que não tem nada a ver com a conspiração Illuminati, tá? Isso aí é outra coisa. A Nova Ordem Mundial, para a gente entender o que é que ele quer dizer com isso, e eu fui ler, depois que rabisquei isso aqui ontem à noite, fui ler algumas coisas na internet, tem tanta coisa, tanta questão de vestibular de Enem sobre esse assunto, eu não pensava que tivesse tanto, até porque aqui ele vem só 2 parágrafos. Mas para a gente entender nova ordem mundial, é só a gente fazer a compreensão das palavras, gente. O contrário de nova é o que? Velha, né? Não vou nem deixar vocês ligarem o microfone, porque é uma pergunta muito evidente. Nova, contrário seria velha, ordem mundial. Então, essa nova ordem mundial, a gente compreendendo a expressão, facilita entender o que é. Então, é uma ordem que se colocou no lugar de uma antiga. Essa é a primeira compreensão que nós temos pelo significado da expressão. Então, se a gente entende que essa ordem mundial ela agora está vigorando no lugar de uma antiga, qual era essa antiga que a nova veio substituir? A antiga era a ordem bipolar, aquela que tínhamos na Guerra Fria, onde o mundo estava dividido em dois, por isso bipolar. Na nova ordem mundial, que veio substituir essa antiga bipolar, agora a divisão não é mais em dois, mas são em várias potências que lideram. E aí vem outras características. Vem com circunflexo no plural. Nessa nova ordem mundial, se na antiga, quando o mundo estava dividido em dois, capitalistas e comunistas, Guerra Fria, se nessa divisão bipolar da antiga ordem mundial o poder era militar, se impunha, se expressava ou procurava se firmar ou se impor diante do mundo pelo poder militar, então as potências brigavam isso, quem tinha a arma mais poderosa, a arma nuclear, a bomba atômica e não sei o que mais lá. Na nova ordem mundial, a força não é mais militar, mas agora é a força econômica. Então, as potências vão se firmar, vão se apresentar, vão se impor pelo seu PIB, pelos países mais ricos, e aí vão se eleger os G20, os 20 países mais ricos do mundo, não sei o quê, e por aí vai. Então, a crise socialista, né, o fim da União Soviética e aquele modelo comunista que apresenta crise, porque eles vão
fazer a abertura lá para mudar o seu sistema, então é o sinal de que não dava mais para seguir em frente, chegou em crise, enfraqueceu, fez cessar a Guerra Fria. Não é novidade. Com isso, quando a potência comunista sai de cena, a União Soviética, os Estados Unidos se tornam a única potência militar mundial. Então, agora é o capitalismo que vai predominar. Predominar, não hegemonia, hein, gente? Hegemonia é poder único. Predominância quer dizer que você está em destaque, mas para você estar em destaque ficaram uns ali resvelados à inferioridade. Existem uns subalternos, uns abaixo de você. Você está Professor, predominando. o E senhor aí, sabia que os Estados Unidos é o que mais investe em coisas militares? sabia? Eu até pensava que ainda fosse a China ou a Rússia. Eu pensava que os Estados Unidos fossem, é evidente, a potência econômica, mas que a Rússia ainda fosse a potência militar, tivesse mais armas e mais força militar do que os Estados Unidos. Mas Por ainda isso, não. desculpa, mas por isso que sempre que acontece um problema em qualquer outro país, é os Estados Unidos que intervém para tentar resolver. Para tentar resolver. E aí, Professor, e também achei um documentário que cada soldado, os equipamentos dele valem mais de US$ 20.000. ixi, obrigado, Arthur, por essa informação. E também as armas nucleares, estava lendo ontem, as armas nucleares dos Estados Unidos, elas são as mais potentes assim para destruir todo o planeta várias vezes, mais de uma vez se fosse necessário, né? Eu pensava que ainda fosse a Rússia, mas não. Eu li que após o fim da União Soviética, eles deixaram de investir, paralisaram no tempo as armas que já tinham e não investiram na manutenção dessas armas. Então, ainda os Estados Unidos é a potência econômica e ultrapassaram também a Rússia, a União Soviética, do poderio militar, conforme Gi e Arthur Henrique aí lembraram esses detalhes para nós. Então, apesar do capitalismo, né, nessa nova ordem mundial predominar, mas não quer dizer que o socialismo se extinguiu, completamente entrou em extinção, não. Ele cita aqui que ainda subsiste em alguns países, nós conhecemos outros, além desses dois que ele cita aí na penúltima linha. E outra coisa que vai marcar a nova ordem mundial. Se o poder agora não é mais militar, mas é econômico, então nós vamos ter na nova ordem mundial as chamadas formação de blocos econômicos. E aí nós sabemos, né, conhecemos alguns, Mercosul, União Europeia, NAFTA, na América do Norte, ALCA das Américas Latinas, BRICS, G20, por aí vai, esses blocos econômicos para tentar fortalecer uma determinada região ou grupo de países. Então, tudo isso, gente, essa imposição do poder econômico, formação de blocos, não mais valorização do poder militar, várias potências e não somente duas. Tudo isso marca a chamada ordem, nova ordem mundial. Nesse documento ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa nova ordem mundial. Alguém poderia ler para ajudar? Eu posso. Vai, Su. A nova ordem internacional que está sendo gestada caracteriza-se, segundo estudiosos do tema, como um cenário dominado pelos megamercados. Cenário este em que as diferenças entre países ricos e países pobres se acentuam perigosamente, devido ao elevadíssimo padrão de desenvolvimento tecnológico o que acarreta, entre outros, o enorme movimento migratório. Estatísticas da ONU demonstram que nunca houve, como agora, tanta mobilidade de população mundial. Enormes contingentes de habitantes da África, da Ásia e da América Latina procuram desesperadamente migrar, sobretudo para a Europa e Estados Unidos. São conhecidos os problemas por eles enfrentados, devido às ações de grupos neonazistas e de extrema-direita que se opõem de forma violenta aos imigrantes.
mas não se sabe ao certo como será configurada a nova ordem mundial. As indicações de que esta seria uma ordem multipolar, comandada pelos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, ou seja, as sociedades pós-industriais, ficaram um pouco abaladas em 2003, por ocasião da guerra contra o Iraque. Naquele momento, os Estados Unidos assumiram uma postura de desconsiderar a ONU, o que levou a uma crise com a França, Alemanha e Rússia. Ficou claro para muitos analistas que o governo norte-americano está realmente interessado em impor uma ordem monopolar, baseado no fato de que seu poderio militar é incontestavelmente o maior do mundo. Pronto, aí essa última informação é aquilo que Giovanna dizia, né? Os Estados Unidos, eles não titubeiam, não duvidam quando precisam intervir num conflito interno em outra nação, por, por conta justamente desse poderio aí que desafia e que impõe, de certa maneira, um medo às outras nações. Esse texto que Suiane leu, a gente acompanhou, se vocês verem aí na legenda, ele foi escrito em 2003, então já fazem aí 17 anos. Por isso que ele diz que, uma partezinha aqui onde ele vai dizer que ainda está se configurando essa nova ordem mundial, né? Não se sabe ao certo como será configurada. Ela está nessa época aí que ele escreveu isso, esse historiador, o Ricardo Faria. Tem, inclusive, eu procurei esse livro ontem na internet para baixar em PDF, mas só encontrei para comprar. O nome do livro é Da Guerra Fria à Nova Ordem Mundial. Quando ele escreveu esse livro, foi o comecinho aí do século XXI. Então, tudo isso, globalização, neoliberalismo, nova ordem mundial, estava aí engateando ainda. Por isso, não se sabe ao certo como será configurado. Hoje nós já temos um rosto mais claro do que como se apresenta essa nova ordem mundial. Multipolar, não apenas dois polos, a valorização é econômica e não mais bélica, e a formação de blocos econômicos. E vem aí umas questões para a gente responder. Temos ainda 6 minutos, podemos responder ainda em aula. Algumas consequências da nova ordem mundial. Aqui no livro do professor, novamente, ele dá umas opções de resposta, mas no próprio texto a gente já encontra possibilidades de resposta para a pergunta 1. A diferença nessa nova ordem mundial vai ficar evidente, preto no branco, totalmente esse contraste entre países ricos e países pobres. Outra consequência, o movimento migratório. Pessoas vão querer sair dos países pobres e migrarem, né? Alguém pode dizer, professor, a palavra certa não deveria ser emigrar, sair, ou imigrar, adentrar. Mas no caso aqui ele está compreendendo todo o planeta Terra. Então, se é uma migração interna no planeta, ele usa a palavra migração, se deslocar no interior do próprio planeta, seria esse o sentido. Então, as consequências, a diferença que fica evidente entre ricos e pobres, países ricos e pobres, o movimento migratório de um país a outro e o surgimento de grupos neonazistas contra os imigrantes, aqueles que vêm de fora. Vocês sabem, em todo lugar existe isso, né? Inclusive, quando se falou aqui no Brasil de receber pessoas da África, da Angola, do Congo, congoleses, agora os venezuelanos, sempre existem esses olhares preconceituosos. Ah, tá chegando para roubar os empregos da gente e tudo mais. Essas questões também a gente já, em tempos passados, conversou em sala, né? Então, algumas consequências, diferenças entre países ricos e pobres, aumento da migração e o surgimento de grupos de preconceito, grupos neonazistas. Seriam algumas das consequências que podemos mencionar, citar, responder na questão 1. Diferença entre países ricos e pobres, vão colocando. Aumento do movimento migratório e o surgimento de grupos preconceituosos.
Segunda questão, o papel que, segundo os autores, os Estados Unidos pretendem assumir nessa nova ordem mundial. A resposta nós podemos encontrar na penúltima linha. Os Estados Unidos tentam impor uma, né, na nova ordem mundial, são vários polos, várias potências, mas eles tentam impor apenas uma, mono, e não multipolar, muitos polos. Tentam impor apenas a sua, baseado no fato do seu poder militar, incontestável. Então, qual o papel que os Estados Unidos pretendem assumir? De impor o seu poder militar, ou de se impor pelo poder militar. E com isso, nesses 3 últimos minutos, que o tempo do Zoom nos permite, nós concluímos o capítulo 13. Essas questões da página 16 ficam para casa, vocês vão procurem mandar uma foto só, na vertical, no modo retrato, pegando toda a página inteira, né? Muito fáceis as questões. Praticamente só marcar X, só o primeiro que você vai relacionar as colunas. De acordo com cada conceito, qual é o termo que se vai colocar nos parênteses aí na primeira questão? O que é a nova ordem mundial? O que foi a crise do socialismo? O que é o neoliberalismo? Cuidado para não confundir com nova ordem mundial. O que é globalização? Cuidado para não confundir com neoliberalismo. Você vai identificar cada termo aí na sua definição. Segundo uma questão do Enem, vocês deverão marcar um X na correta. O panorama estratégico do mundo no pós-Guerra Fria. Como ficou essas relações aqui no planeta após a Guerra Fria? Qual é o panorama? O que a gente encontra nas relações entre as nações? Na letra D do segundo, gente, só dando uma dica de resposta, na letra D do segundo, ele cita assim, ó, o Tratado de Não Proliferação. Faltou uma palavrinha para entender que tratado é esse. Faltou a palavrinha nuclear. Então, esse tratado, que fala na letra D do segundo, vocês podem até completar para facilitar na hora de responder, Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, acrescenta a palavra nuclear. Esse tratado ele foi assinado em 1968, faz um tempinho já, 1968. E um tratado é um acordo, o próprio nome já diz, em que os países envolvidos se comprometeram a não investir mais em armas nucleares. Não preciso nem dizer que esse tratado, esse acordo não foi cumprido. As armas nucleares continuaram a ser desenvolvidas. Então, já facilita na hora de responder. Vou encerrar por aqui, porque nós já estamos no último minuto da contagem regressiva, para não perder a gravação. Bom tê-los aqui, Juscelio, Cauã, Gigi, Estela, Letícia, Gabriela, Laís, Cecília, Arla, Arthur, Duda, Suiane, Jennifer, está por aqui, olha que surpresa, Jennifer e Juscelio conosco, e Arthur Henrique. Tenha um abençoado restante